Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é bom. Quero pedir a um dos irmãos aí para poder orar o Senhor apresentando nossas vidas, essa aula. Eu vou ter algumas dificuldades aqui, vamos nos aparelhos aqui, mas depois a gente vai se acostumando aí. Pode orar um dos irmãos, levantar a voz em oração? Amém. Querido Deus, eterno, excelentíssimo Pai de bondade, Deus de misericórdia, te louvamos por mais um dia de vida, te louvamos, ó Deus, pelo fôlego da vida, por tudo e por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio e no meio de nossa família. Te louvamos também, meu Deus querido, por essa rica oportunidade de estarmos aqui, aprendemos mais da tua palavra para nós crescermos na graça e no conhecimento. Deus, que o Senhor possa, aleluia, continuar direcionando o pastor que vai dar continuidade a esse ensino da tua palavra e também, Deus querido, nos capacitando, ó Deus querido, nos preparando para ouvirmos, Pai querido, e colocarmos em prática tudo aquilo que será ensinado aqui nesta aula. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor. Meus irmãos, eu vou colocar aqui uma passagem aqui na tela. Apareceu para os irmãos aí? Amém. Olha, eu coloquei ele só para poder a gente se sintonizar um pouco. Eu descobri que melhor como é que eu vou trabalhar com isso aqui. Meus irmãos, a nossa aula é o capítulo 4, a página 41 a seguir. Eu vou seguir mais o livro aqui, dentro do conhecimento aqui desse livro, desse autor, Roberto dos Reis, e usar alguns textos da Bíblia. A necessidade de uma coletânea canônica. O porquê dessa necessidade? Biblicamente, nós vamos entender que em Mateus, no capítulo 7, lá no versículo 15, 16, o Senhor Jesus ele faz um alerta para nós. O Espírito de Deus, usando a vida ali de Mateus, ele vem fazer um alerta para nós. E ele diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm a vós vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Eles são, por enganar muitos, e de disfarçar-se de servos do Senhor. Então, a necessidade de uma coletânea canônica, a real necessidade de uma coletânea canônica, ela tem por objetivo atender e separar os manuscritos que são autênticos dos não autênticos. O conjunto de livros, como nós já vimos aqui, tanto do Antigo Testamento, os 39 livros, como os 27 do Novo, eles tinham por obrigação estudá-los e separar eles da demais escritura que existia naquele tempo e naquela hora. É bem claro que nós vamos ver aqui, o nosso escritor trazendo para nós, a diversidade de textos e livros que não eram canonizados. Por isso, nós precisamos aí compreender e entender esses livros para a gente poder aqui aperfeiçoar e valorizar os livros que nós temos eles hoje. Muito bem, o conjunto dos livros, justamente autorizados, eles são chamados de uma coletânea canônica. Esse canônico aqui, nós vamos lá na nossa página, na página 49, gostaria que um dos irmãos fosse lá, eu coloquei esse slide aqui, mas gostaria que os irmãos fossem lá na página 49. Os irmãos foram lá na página 49? Amém. Amém. Estão me ouvindo? Um dos irmãos poderia ler para mim aqui o segundo parágrafo aqui desse livro, página 49, etimologia e conceito. A palavra canon, termo grego que significa literalmente cana, junto, foi aplicada às escrituras sagradas com o sentido de uma coleção de livros oficialmente aceitos pela Igreja. Esse termo foi utilizado porque, assim como a cana servia como instrumento de medição nos tempos antigos e tinha o sentido de linha de medida, regra, padrão, modelo ou norma, o cânon estava relacionado a um padrão através do qual é possível medir e avaliar. Assim sendo, quando se diz que é um livro e é canônico, afirma-se que ele passou por
uma série de testes, ou seja, que ele foi analisado criteriosamente a fim de que se certificasse de que se trata de um livro inspirado por Deus e que, portanto, é portador da plena autoridade divina. Então, quando nós observamos, meus irmãos, essa palavra cano bíblico, nós vamos entender que foi uma maneira desses livros que nós temos hoje canonizados, que são 39 no Antigo Testamento, mas 27 no Novo Testamento, ou seja, na Nova Aliança e na Antiga Aliança, nós temos esses livros hoje que passaram por um crivo, passaram por uma medição, passaram ali, esses livros, como diz o termo aqui, foi uma vara de medir. Então, quando nós olhamos esses livros, a gente vai entender que a escritura ela não é assim, como algumas pessoas querem dizer. Isso foi o homem que escreveu. Foi coisa de homem, não vou acreditar não, que tem um monte de livro assim. Nós observamos que, dentro desse estudo aqui, nós vimos que naquela época tinha livros e tinha textos que eles não eram canonizados, ou seja, eram textos impuros. Por isso que esse conjunto de livros hoje, divinamente autorizado, também chamado de coletânea canônica, ele tinha por objetivo evitar que textos falsos atribuídos a escritores sagrados, eles viessem... Desculpa aqui, irmãos, aqui o telefone aqui. Então, a gente vê que esses livros que existiam, o texto que existiam, eram textos que eram falsos. E muitas vezes nem era necessário ter a escritura canônica para nós. E a necessidade de uma coletânea canônica, seja ela a Bíblia canônica da escritura ou jurídica, que é o direito canônico, ela surge por demanda de uma ordem, de uma padronização, ela seja por demanda de uma autenticação. É por isso que surgiu aqui essa necessidade desses livros canônicos. Quando nós observamos aqui na página de número 42, os livros do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, nós vamos ver que havia a necessidade ali de poder se agrupar esses livros, porque havia livros ali que eles não consideravam eles como canônicos. Quando nós lemos aqui o livro de Ezequiel, por exemplo, ele foi considerado um livro contrário aos ensinamentos da Torá, lá do Pentateuco, porque alguns rabinos eles entendiam que os capítulos de 1 a 10 desse livro, ele fazia alguma apologia ao gnosticismo. Era uma coisa assim, muito errada da parte deles, quando eles acusavam isso, mas não tinham esse... Aí o livro vai chegar para um crivo até ele ser aceito. Isso era uma guerra que acontecia naquele tempo lá, para que hoje nós tivéssemos esse livro e pudéssemos entender que toda escritura ela é divinamente inspirada, ela é apta para poder ensinar, ela é apta para poder nós compreendermos, irmãos, a vontade de Deus, ela é apta para poder instruir o homem a servir o Senhor e servir o Senhor melhor. É muito importante para a nossa vida e para nós ensinarmos o valor da Escritura. Quando falamos nesse termo canônico, ele significa essa regra de medição, e quando nós olhamos isso aqui, eu coloquei aqui para nós só termos uma noção dessa apresentação, o cano bíblico e a lista de todos os livros da Bíblia, cano vem da palavra medir. Quando eu coloquei isso aqui, esse livro que eu vi, esse termo aqui, nós vamos entender que no Antigo Testamento, o livro de Esther, um dos textos que narra os acontecimentos ocorridos lá
no tempo dos judeus, no tempo da construção, no reinado de Artaxerxes, nós vamos ver que essa é uma obra que eles não queriam acreditar que ela fosse um livro canonizado. Eles afirmavam que esse livro não poderia ser autêntico, porque o livro de Esther, porque esse livro não trazia o nome de Deus embutido nele. Eles não conseguiam ver o agir e o mover de Deus em todo este livro. E aí, alguns não queriam acreditar. Então, havia livros, 5 dos livros do Antigo Testamento, que eles não acreditavam que esses livros eram canonizados. Como o livro de Esther, como o livro de Eclesiastes, porque no livro de Eclesiastes, se os irmãos olharem na página de número 43, os irmãos vão ver que eles denominavam esses livros, a dúvida nesse livro, por causa de quê? Porque sempre nesse livro, o autor da Bíblia, Deus, usando ali Salomão, ele falava muito que tudo aqui nessa terra, o que o homem fazia, era uma questão de vaidade, no sentido de inutilidade, sem Deus, sem Deus. Tudo que nós fazemos aqui, muitas das vezes, ele vai ser vaidade e vaidade. Por quê? Porque as coisas se repetem cada dia mais. Levava os Zabira a questionar sobre a validade desse livro. E muitos deles acreditavam que os livros eles tinham ali um ceticismo nele. O ceticismo, ou seja, punha a dúvida, não era desacreditar como os ateus, mas eles punham dúvida, levantavam questão sobre os livros, porque faltava também para eles o entendimento dos livros. Faltava para eles poderem entender o livro ali como a canonização deste livro. Então, era muito importante a gente poder compreender e entender essa colocação para a gente valorizar as escrituras sagradas. Porque quando nós olhamos a necessidade desses livros, nós vamos entender que o Senhor Jesus, em Mateus 24:11, ele disse que surgiam muitos falsos profetas, que iam enganar muitas pessoas. Quando nós vemos o Espírito Santo usar o apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, lá no versículo 13 a 15, ele vai descrever que falsos apóstolos e falsos obreiros fraudulentos existiam no meio. Então, imagine, irmãos, isso aqui nós estamos falando depois dos ensinamentos canonizados. E antes, era muito mais os livros que tinham, os textos que tinha, que eram falsos. Por isso que era a necessidade de poder ali se ter essa canonização dos livros, para poder definir a Bíblia Sagrada, que são hoje os livros que nós temos. Louvado seja o nome do Senhor. Na página de número 45, eu gostaria que um dos irmãos pudesse ler para nós o primeiro parágrafo aqui, o Novo Testamento, composto de 27 livros. Alguém pode dar continuidade para mim, por favor? 4 evangelhos, um livro histórico, 21 epístolas ou cartas e um livro profético. Recebeu outro tratamento, embora as motivações que conduziram à formação da coleção canônica permanecessem as mesmas. É o caso, por exemplo, da ausência de movimentos posteriores à formação desse conjunto de livros no sentido de colocar em dúvida a autenticidade dos mesmos. Ou seja, uma vez aceito determinado livro como verdadeiro, isto é, escrito por um genuíno apóstolo de Cristo, ninguém ousava questionar sua autenticidade e, portanto, sua autoridade. Neste sentido, podemos dizer que não existia a figura dos antilegômenos, livros questionados por alguns, na coleção canônica do Novo Testamento, pois, conforme dissemos, ao adentrar determinado livro para o grupo dos textos autorizados, nenhuma dúvida quanto à sua autenticidade e autoridade era posta em pauta pela comunidade cristã. Muito bem, Pedro, muito obrigado. Por que eu falei disso aqui? Porque foi 2 tratamentos diferentes em relação ao Antigo e o Novo.
Porque no Antigo Testamento, nós temos ali 34 livros que já estavam prontos, que eles já entendiam que eram livros que já estavam denominados canonizados. Faltava 5 para fechar essa lista, tinha 5 deles que eles mostraram ali impedimento nele para concretizar. Até que chega um momento que eles passam ali por essa régua, que é para canonizar eles. Então, nós vamos ver que os falsos escritos que existiam, eles nasceram de especulações e ideias fantasiosas num período abundante ali, muitas vezes ali, em período interbíblico. Nós vamos entender que muitos desses livros foram lançados a mais. Se eles vão pegar na parte de cima aqui, os irmãos vão ver que existia ali vários livros e numa categoria que, se os irmãos olharem aqui com gênero de Apocalipse, nós vamos ver que é livro de Enoque, livro dos 12 patriarcas, nós vamos ver que Oráculo de Sibiliano. Então, nós vamos ver vários livros aqui, que todos esses livros que estão aqui são considerados livros que não são canonizados. E isso, irmãos, é importante a gente entender e compreender ele, porque nós sabemos, irmãos, que esses livros, eles são espalhados naquela época, e se não tivesse uma coletânea que passasse pelo crivo, pela regra, e que nós vamos ver mais para frente aqui como foi feito essas regras, como foi feitas as expectativas, como que eles mediram isso, como é que foi essa medição para se separar os livros canônicos dos não canônicos. Se nós olhássemos isso aqui, nós vemos isso aqui, essa separação, e isso nós vamos encontrar muitos estudos, muitos relatos de escritores, de estudiosos da Bíblia, que vão falar sobre essa diferença de livros e a quantidade de escritos que existiam e que não foram separados e não passaram pelo crivo da canonização. Muito bem. Quando nós olhamos aqui na página de número 46, nós vamos ver que a perspectiva eclesiástica, que é uma das maneiras de eles poder classificar o Novo Testamento, segundo os estudiosos, a partir dessas 3 perspectivas. Quais são as 3 perspectivas? Nós vamos observar que a primeira perspectiva ela é eclesiástica. E o que quer dizer a perspectiva eclesiástica? Ela quer dizer que são escritos que foram ajuntados ali pela igreja, sendo genuínos, que foram verdadeiramente escritos pelos apóstolos com a autoridade do Senhor Jesus. Então, a necessidade eclesiástica é a necessidade da igreja primitiva ver que aqueles escritos foram escritos que lhe mostra que toda escritura é divinamente inspirada, ela é proveitosa para ensinar, para redarguir. Hoje nós vamos ver que nenhuma escritura é de particular interpretações, nós vamos ver 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Hoje nós vamos entender aquilo que já foi canonizado, já foi separado. Então nós temos ali versículos para combater e contradizer isso. Mas naquela época, naquele tempo, eles precisavam reunir os grupos, eles precisavam reunir concílios para fazer a definição e canonizar. Hoje nós recebemos, sabemos que há uma diferença da Bíblia católica, da Bíblia hebraica e da Bíblia cristã, protestante, que é a que nós usamos, ela tem as diferenças ali justamente para ver qual que é impuro e qual que não é impuro. Mas até chegar a esse conceito que nós temos hoje, temos essa Bíblia, que nós podemos citar versículos e combater, eles tiveram muito trabalho. E eles tiveram que passar por essas 3 perspectivas
para que se viesse a canonizar esses livros. Inclusive, 34 dos antigos livros, lá nós vamos falar um pouquinho como foi esse crivo, estou deixando para a parte mais para frente, mas nós vamos entender que esses 34 livros que já tinham pronto do Antigo Testamento, eles traziam um selo de autenticação. E dentro do selo de autenticação que eles traziam em nome do Senhor, o Senhor falou. Então, eles tinham como pegar isso e aferir ele. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. Mas, aqui na página 46, nós vamos ver a perspectiva eclesiástica, a perspectiva teológica. O que era a perspectiva teológica? Está no segundo parágrafo da página 46. Podemos ler a perspectiva teológica? Onde estão nossos irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos queridos, A perspectiva teológica, por sua vez, diz respeito à sobrevivência teológica da Igreja primitiva, uma vez que enfrentou durante as conturbadas décadas do primeiro e segundo séculos diversos problemas, entre eles os movimentos heréticos e as doutrinas contrárias, aquelas ensinadas por Cristo e preservadas. tá bom aí, meu amado Pedrinho? Muito obrigado. Aí você já chegou no ponto aqui que nós queremos. Como foi a perspectiva teológica? O que nós aprendemos sobre essa perspectiva teológica? Aprendemos que a igreja primitiva, ela sobreviveu aos ataques dos movimentos heréticos que existiam naquela época e as doutrinas que eram contrárias àquelas ensinadas por Cristo e preservada pelos apóstolos. Então, eles entendiam o seguinte: passou pelo crivo da eclesiástica, passou pelo crivo da eclesiástica, passou pelo crivo da teológica. O que era a eclesiástica? O que nós entendemos pela eclesiástica? O que motivava isso? A necessidade de agrupar, era uma vez por causa dos genuínos, Esse escrito que foram pelos apóstolos, pela igreja primitiva, e a igreja ela foi sobrevivendo às heresias daquele tempo. E ainda tinha uma perspectiva política. Por quê? Porque nós sabemos que o Império Romano, nós vimos ali que a igreja primitiva ela passou ali por perseguição da primeira década da igreja cristã, ela foi levada ali, muitas vezes, irmãos, a sofrer, a ter que adorar imperador. Então, com essa perspectiva política que existia na época, a igreja ela sobreviveu, ela prevaleceu. Então, ela passou por esses efeitos aí da perspectiva eclesiástica, da perspectiva teológica e da perspectiva política. Porque nós vamos entender aqui que naquele tempo havia uma adoração ao governo romano, o César queria ser adorado, queria ser reconhecido, e a igreja cristã ela conseguiu vencer esse determinado tempo, e, nesse sentido, ela preservou os textos sagrados. Então, a gente pode observar aí que esses livros que nós temos hoje, os livros que formulam o Antigo e o Novo Testamento, essa coleção, elas passaram por um crivo e por muitas dificuldades para que a gente hoje tivesse ela. Quando nós olhamos esse desenvolvimento e essa necessidade da canonização, nós vamos ver que o processo de canonização desses livros, eles não são frutos de uma mera aceitação de imediato, mas eles foram levados a um processo canônico, ou seja, cada livro, para ser aceito como autêntico, ele tinha que receber um parecer decisivo por parte da liderança cristã naquele tempo. Para esse parecer, era necessário que o livro passasse por esses testes que a gente viu ali, eclesiástico, o teste da
da perseguição política, perspectiva política, do teste teológico, mas também ali ele tinha um processo para entender com qual autoridade era feito aquilo, com qual autoridade, com qual confiança que era feito aquilo. E quando nós olhamos essa perspectiva de autoridade e de necessidade, nós vamos poder definir essa autenticação da igreja primitiva quando ela estabelece ali escritos que era inspirado por Deus, continha verdade, separando ele dos textos que eram considerados não canônicos, que eram textos considerados falsos. E isso, meus queridos e amados irmãos, foi em toda a Bíblia Sagrada. Nós vamos entender que esse processo ele precisava seguir ali um crivo. E qual era esse crivo? Qual era a necessidade desse crivo? Essa necessidade era testes. E qual foi o primeiro teste deles ali? Um teste de autoridade. Se encontra lá na página de número 50. Eu observo hoje, pelo que nós temos escrito na Bíblia Sagrada, dessa necessidade de nós termos hoje a palavra de Deus já. Nós vimos que Jesus estabelece a ordem de pregar o evangelho a toda criatura. Quando nós, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3 a 5, nós vamos observar essa ordem de nosso Senhor de nós pregarmos o evangelho a toda criatura, tempo, fora do tempo. Quando nós olhamos isso, o Senhor ele manda que nós nos preparamos, nós manejar a palavra de Deus. Agora, a importância de nós poder estudar essa introdução bíblica é justamente porque muitas vezes nós somos questionados quanto à Bíblia Sagrada, quanto ela foi escrita, por que ela foi escrita, por que tem livros separados, por que tem livros na Igreja Católica que é diferente, sendo que a Bíblia é uma só, que é a palavra de Deus. Então, é essa necessidade de nós entender isso justamente para a gente poder ali confrontar ou ensinar, mostrar para as pessoas essa necessidade. E isso é uma importância muito grande para a nossa fé, para o nosso conhecimento e também para nós ensinarmos essa realidade bíblica. Muito bem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos aqui na página de número 50, a página de número 50, os irmãos encontraram a página número 50? Página de número 50. A página de número 50, ela vai trazer para nós alguns crivos que foi necessário passar esse processo de canonização. O primeiro deles, ele vai falar sobre a autoridade. A autoridade constitui a primeira das evidências que se verificou durante o processo de canonização dos livros. Qual é essa autoridade? O que é essa autoridade? Qual foi o aspecto o que se procurou para determinar essa autenticidade de autoridade? Qual foi ela? Justamente, na maioria dos livros, se procura a autoridade plena do Senhor, da divindade do Senhor. Observe, meus irmãos, que o texto diz, assim diz o Senhor, assim diz a palavra de Deus. Então, nós podemos ver que, para que se provasse essa autoridade, tinha que encontrar nos escritos que veio, dos escritos que foram achando, dos escritos que foram se agrupando, eles começaram a olhar assim, vamos observar aonde está escrito, o Senhor me disse, a palavra do Senhor veio a mim, o Senhor falou através de mim. Então, aí eles foram juntando aqueles monte de rolos, que foi chegando em vários escritos, e ali eles foram procurando, em primeiro lugar, essa autoridade. É por isso que eles questionaram, lá na Antiga Aliança, o livro de Esther, porque no livro de Esther, eles não encontravam a palavra
Deus. Então, eles questionaram. Só que nós vamos observar que no livro de Esther, Deus não tem a palavra Deus, mas nós temos ali todo o cuidado do Senhor em preservar o povo dele. Né? Então, nós vamos ver que tudo se agrupa para que a manifestação da presença do Espírito do Senhor ali no livro de Esther, ela se concretizasse. Então, esses livros, em virtude dessa declaração, né, implícita do Senhor, em respeito a isso, Esther se tornou parte integrante dessa coleção. Mas eles não queriam canonizar o livro de Esther. Então, é um daqueles livros que compõe o Antigo Testamento, 34 já estava canonizado, e 5 deles ali ainda faltava passar pelo crivo. Então, a primeira coisa lá que eu tinha que passar pela canonização era a autoridade. A segunda coisa, uma autoridade profética. Seria a autoridade profética? Seria profetas que falaram em nome de Deus sobre coisas futuras. Se nós formos às Escrituras Sagradas, e eu vou pedir um dos irmãos para poder ler para mim aí, no livro do Salmo, está no nosso livro aqui. Salmo 110, versículo 2, por favor, um dos irmãos. Salmo, queridos irmãos. E o Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza desde Sião, dizendo, domina no meio dos teus inimigos. Domina no meio dos seus inimigos. Então, nós vamos ver ali que o Senhor enviará o cetro, o Senhor enviará o poder, a autoridade ali. Então, nós vimos aí o nome do Senhor. Então, essa pessoa era um profeta que falava em nome do Senhor. Essa era uma autoridade profética. Assim diz o Senhor em relação a eles. Aí nós vamos ver que ele passava pelo crivo da autoridade constituída lá em cima, foi passar pela autoridade profética. Se os vamos observar, o comentarista colocou essa legitimidade ou autoridade profética para atuar em nome de Deus, de seu porta-voz, de sua mais sublime mensagem, era de suprema importância para a certificação dos livros que formariam o cânon. Em decorrência dessa importância que Paulo adverte aos irmãos da Gálatas para que não desse crédito àqueles que, julgando-se porta-voz, ou seja, profeta de Deus, não tivesse sido genuinamente chamado pelo Senhor. Então, ele observa assim, uma das primeiras coisas que nós vamos entender é que o profeta que falar tem que ser essas pessoas que foram chamadas por Deus, que Deus o trouxe. E como é isso nos dias de hoje? Como é isso nos dias de hoje? Como é que nós vamos crer hoje nos profetas, nas profecias? Meus irmãos, como que nós vamos crer nos profetas e nas profecias no dia de hoje? Como seria isso hoje para a nossa vida? Crer nos profetas, crer nas profecias, como seria isso hoje? Nós sabemos, irmãos, que toda a profecia hoje, e o ministério profético hoje, nós sabemos que é sobre o que está já canonizado. Toda a revelação que nós recebemos de profecias hoje, o profeta ele tem que estar falando ali dentro daquilo que Deus já tem colocado na sua escritura. Pastor, mas como é isso? E se Deus falar comigo que eu vou casar amanhã? Como é que vai ser isso? Como é que eu vou entender isso? Aí nós vamos aguardar o cumprimento dessa profecia. Se ela foi de Deus, ela vai se cumprir. Se ela não foi de Deus, foi o homem que quis falar. Nós vimos aí, quando o Espírito Santo usa o apóstolo Paulo para poder trazer para nós ali a segunda carta aos Coríntios, a primeira carta, a segunda carta aos Coríntios, ele fala para nós sobre julgamento das profecias. Então, nós sabemos que hoje a profecia bíblica, nós sabemos que ela passa por um crivo. Ela passa por qual crivo? O crivo das Escrituras Sagradas. Nós sabemos que o profeta hoje é o que profetiza o homem, ele também profetiza, diz a Bíblia Sagrada, para poder edificar, para consolar, para exortar. Quando
nós vamos entendendo e estudando sobre a Bíblia Sagrada, já está revelado como que hoje, no dia de hoje, a revelação profética, nós já temos ela. Agora, nem sempre foi assim. Nós temos que entender que nem sempre foi assim. Naquele tempo, até se canonizar o que nós temos canonizado hoje, como é que eles poderiam escrever? Aí nós vamos entender que o profeta que falava em nome do Senhor. E isso estava embutido nos escritos, essa que é a cabeça que nós temos que compreender, que essa revelação estava escrita naquele monte de textos que, imagina, irmão, nós temos aqui, hoje, canonizado, 39 do Antigo, 27 do Novo. Como nós vimos na aula anterior do pastor Eduardo, nós vimos que a Igreja Católica ela tem os livros a mais. Né? Então, nós vamos ver que tem livros ali, e acréscimo nos livros que não são livros canonizados, não passaram no crivo da Igreja primitiva. Então, quando nós vamos entender isso aqui, nós vamos entender que hoje nós temos um cânon formado. Então, hoje, eu acredito ser muito mais fácil para nós hoje ver o que está errado do que não está, do que naquele tempo que eles estavam em formação e canonização do livro sagrado. Amém, irmão? Está dando para compreender aí, meus irmãos? Por gentileza? Está dando para ter a compreensão do que eu estou tentando explicar para os irmãos? Sim, pastor, muito bem. Alex, você está aí, tem saudade de você, Alex. Estou aqui. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Pode ler para nós 2 Tessalonicenses 2, Alex? 2 Tessalonicenses 2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Como por espírito que fosse de nós. Como por epístola que fosse de nós. Entendeu? Como Sim. por epístola que foram de nós. Não era de nós, não era deles. Ou seja, eram vários escritos que tinha que se apresentavam como se fosse deles. E não era deles. Então nós vamos entender que precisava dessa... Sim, pode falar. Fala o quê, pastor? Irmão, coisa? Não. Muito bem. Muito bem. Aí, vamos continuar aqui. Então, nós tínhamos essa autoridade bíblica, nós tínhamos essa autoridade profética, e nós temos ali, na página 51, a confiabilidade. A confiabilidade. Observe bem, o que era a confiabilidade? Os irmãos estão seguindo no livro aí? Quando os primeiros líderes cristãos colocaram sob avaliação aqueles textos utilizados pela igreja, além da prova de autoridade, foi essencial a verificação do grau de confiança, confiabilidade que o livro tinha. Como que esse livro foi levado a ter essa confiança? O livro, para ser chamado da palavra da verdade, não poderia conter qualquer tipo de erro, tais como desvio doutrinário, ou seja, o ensino que desviava do lugar, contradições históricas, ou talvez coisas do gênero. Então, o livro ele tinha que seguir um padrão. Qual contradição histórica? Muitas vezes, manuscritos datados diferente, arqueologia. Então, esse livro tinha que trazer um princípio de confiança como parte desse processo de canonização. Então, por exemplo, se achava um escrito, se aparecia um escrito, ouvia um escrito, e eram vários deles, eles iam lendo ele, e aquele escrito transmitia confiança para a igreja, para aqueles que estavam trabalhando na canonização, para eles poderem colocar ele como canônico, como livro que foi genuinamente gerado e inspirado pelo Espírito de Deus. Então, em todo o tempo, nós vamos ver, e é isso que eu entendi, é isso que eu já tinha lido e descoberto um pouco, da dificuldade e do trabalho que se exigia para poder se separar o que era hoje considerado os livros escritos, canonizados, que nós temos hoje, essa Bíblia Sagrada. E por isso eu entendo, meus irmãos, o valor
que nós temos que dar para a Bíblia Sagrada que nós temos, o valor, como nós devemos cuidar dela, como nós devemos amar a Bíblia Sagrada, como nós devemos fazer o uso dela. Isso é muito importante para a nossa fé, é muito importante para nós ensinar para as pessoas, nós ensinar para os irmãos, porque a gente vê Bíblia jogada dentro do carro, Bíblia toda desmartelada, toda sempre o senhor ter cuidado, esquecida nos lugares. A gente observa assim e fica com o coração na mão. A gente entender como se deveria valorizar esses escritos, como se deveria guardar ele, como o salmista, né? O salmista Davi, ele disse que Deus ali ordenava os passos dele, ele pedia que o Senhor ordenasse fazer dentro da Escritura, ele dizia como ele queria guardar a palavra do Senhor, como ele queria ali, como ele amava a palavra do Senhor. Você pega o Salmo 119, ele fala, ensina, Senhor, os teus estatutos, para me guardar eles até o fim. Inclina no meu coração os teus estatutos, a tua palavra, a tua lei. Você lê lá no versículo 36 do Salmo 119, vai dizer, inclina no meu coração aos teus testemunhos e não a cobiça. Desvia os meus olhos de contemplar a vaidade e vivifica-me nesse caminho. É uma valorização, irmão, que a gente muitas vezes vai olhando assim, meu Deus, como as pessoas muitas vezes hoje tratam as escrituras de qualquer maneira. E nós vimos que a escritura, para se fazer o processo de canonização, ela passou por todo esse crivo. O outro crivo que foi passado ali é o crivo do dinamismo, né? O que é o crivo do dinamismo? O crivo do dinamismo é que as pessoas ali que recebiam, que liam a Bíblia Sagrada, eles recebiam uma transformação, eles recebiam uma mudança. A gente sabe que isso aí é um processo de regeneração. Nós sabemos disso aí, que essa pessoa está tornando uma nova criatura. Quando as pessoas tinham experiência com o texto sagrado, imediatamente eles eram tocados pelo Espírito de Deus na vida deles. E aí eles tinham uma mudança radical na vida deles. Algumas pessoas aqui criticavam, como nós vimos ali, aqueles livros que ainda faltava ser canonizado lá no Antigo Testamento, nós vamos ver que eles falavam do Cantares, né? Cântico dos Cânticos. Por quê? Porque eles entendiam que o Cântico dos Cânticos fazia alusão a um amor, à sexualidade. Só que eles não compreendiam espiritualmente que ali estava se referindo a Deus com a sua igreja, o amor de Deus com a sua igreja, a intimidade que se traz ali, é a intimidade que Deus quer ter com os servos dele, o amor do Senhor à igreja. Então, a gente vê que a profundidade da espiritualidade que Deus quer com cada um de nós. Tanto é que nós sabemos que a palavra do Senhor, a palavra de vida, é o próprio Senhor Jesus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Esse verbo estava andando no meio do povo. Hoje nós temos o verbo, que é a palavra, dentro de nosso ser. Então, ele está embutido em nós. E isso, irmão, é maravilhoso a gente ver esse dinamismo até antes de ser levado à canonização, aí eles já entendiam, esse escrito é diferente, essa palavra é diferente. Então, nós vamos passar ele, vamos entrar. Então, era o crivo do dinamismo. Depois, nós temos ali o crivo da aceitabilidade, ou seja, esse livro, as pessoas liam ele e as pessoas o aceitavam ele. As pessoas depositavam confiança nesse livro. Então, nós vimos aí esse princípio que se aceitava ele, esse princípio da aceitabilidade, que era o último estágio dessa sequência para que se comprovasse a canonidade do livro. Amém, meus irmãos? Está dando para compreender? Amém. Amados irmãos, glória a Deus, que a Deus dê mais, louvado Amém. seja o nome do Senhor. Muito bem. Agora nós temos aqui o desenvolvimento do cânon.
o desenvolvimento desses livros. Como é o desenvolvimento desses livros? Nós vamos entender aqui que, na página de número 52, nós vimos aqui que esse livro, a junção desse livro num bloco só, o pastor já falou um pouco disso no começo, é a necessidade de se colocar e de fazer esse livro, primeiro, porque existia muito livro, tanto no Antigo como no Novo Testamento. E segundo, porque existia texto que, a despeito da sua autenticidade, eram textos que eram duvidosos. Então, o desenvolvimento do cânon precisou de colocar-se essa organização para que separasse os livros canonizados dos não canonizados. Então, quando nós olhamos essa diferença dos livros canonizados e não canonizados, nós podemos entender que precisava ter a unidade doutrinária e estrutural. Por isso que tinha o direito canônico como coletâneo de leis, e assim sucessivamente. Agora, vamos lá. Antes de discutir sobre a maneira específica do desenvolvimento do cânon do Antigo e Novo, nós vimos que eles passavam também, e isso é muito importante, como a Teresa colocou aqui, é importante ressaltar que eles passavam pela confiança na veracidade desse cânon. E ele seguia dois princípios que eram importantíssimos. Era o princípio espiritual e o princípio histórico. O princípio espiritual refere-se à fé e à crença no Espírito de Deus. Irmãos, quando nós falamos das coisas sagradas, nós estamos falando de coisas do alto, coisas de Deus. E a Bíblia diz para nós, bem claro, no livro de Hebreus, que sem fé é impossível nós agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus, ele creia. Então, em primeiro lugar, nós precisamos acreditar. Nós precisamos crer. Muitas vezes as pessoas até leem bastante. Leiam livros, leem até a Bíblia, mas não é lida com a mistura da fé. Então, nós precisamos crer. Hoje é mais fácil, é por isso que eu digo que hoje é mais fácil, porque hoje nós temos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus hoje é o revelador. O Espírito de Deus hoje é o que nos ensina, que mostra para nós. Mas nem sempre foi assim. O Espírito Santo, ele revela para nós os mistérios que estão ocultos. Mas muitas pessoas não acreditam no Espírito Santo. Muitas pessoas não creem que o Espírito Santo é o autor das Escrituras Sagradas. Por quê? Porque não tem a fé misturada. Então, é muito importante nós poder crer e acreditar naquilo que o Espírito Santo revela para nós em toda a Bíblia Sagrada. Ele é o autor da Bíblia Sagrada. E isso é importante para nós entender. Outro ponto importante que nós vimos aqui, esse lado espiritual, o princípio espiritual, que é inegável não só a capacitação dos escritores, a capacitação que o Espírito Santo faz nas Escrituras Sagradas, como também, meus irmãos, o Espírito Santo convencendo os homens. Se nós observar bem, o Espírito Santo é que vai convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. Então, imagine bem, nós estamos falando aqui hoje de um texto que nós já temos a comprovação dele bíblica. Eu preciso falar isso para os irmãos, e eu estou sempre falando isso aqui, porque para nós hoje, é mais fácil para nós hoje termos, acreditarmos do que os nossos irmãos lá no Antigo Testamento. E é por isso que eles passaram pelas autoridades, eles passaram, nós vamos ver aquele desenvolvimento dentro aqui do Novo Testamento, daqueles que tiveram com o Senhor Jesus Cristo, os apóstolos que tiveram com Jesus. Então, isso tudo levou em conta para poder eles canonizar o livro sagrado. Em segundo lugar, é o princípio histórico.
onde se percebe toda uma série de procedimentos adotados pela Igreja no sentido de obter a certeza que os livros entrariam para o cânon seria exatamente aqueles escritos verdadeiros, que são dos patriarcas, são dos profetas, discípulos de Cristo. E aí que vem, irmãos, o sentido da ciência, da geografia, da arqueologia. Isso tudo foi levado em conta dentro do desenvolvimento do livro para ser canonizado. Quando nós vimos o sentido geográfico, em virtude disso que podemos comparar os lugares, as distâncias, isso influencia no nome. Os irmãos vejam bem que na plenitude dos tempos, quando o Espírito Santo de Deus mostra lá no livro de Gálatas, chegando o tempo da chegada de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos ver que Deus usou ali tanta língua, como usou o Império Romano ali para abrir estrada. Nós vamos ver que usou os gregos com a língua para falar da chegada de Jesus. Nós vamos ver que usou a abertura das ruas. Então, nós vamos ver que o sentido geográfico ele foi muito importante para o desenvolvimento do cânon sagrado. Hoje nós vamos ver aqui, irmão, que eles acharam aqueles escritos, foram achando vários escritos, e hoje a comprovação ela é bem melhor do que naquele tempo antigo. Então, nós podemos observar aqui na página de número 53, vamos pegar aqui no pedacinho final, aqui, ó. A rigor, quando o assunto é o desenvolvimento do cânon antigo, do Antigo Testamento, ficamos ainda mais espantados com a perfeita exatidão do processo. Afinal de contas, a distância existente da composição e a aceitação dos livros, ou melhor, o espaço de tempo entre a escrita e o incorporamento de um livro e outro no cânon é maior que aquele empregado no texto do Novo Testamento. Seja como for, os livros que compõem o Antigo foram agrupados independentemente da data de sua redação, ou seja, seu lugar específico no cânon não seguiu a ordem da data em que supostamente havia sido escrito. Então, quando nós observamos aqui esses livros, nós vamos ver que eles seguiam livros de época distante, de tempos distantes, e nós vamos ver que esses livros foram se harmonizando tudo para hoje nós temos essa coletânea de livros. Por isso que quando nós vamos entender aqui, como o pastor ele falou na primeira aula, sobre a divisão dos livros, da lei, os profetas, os escritos, nós vamos entender aqui os profetas anteriores e posteriores, nós vamos entender que a continuidade profética, como elemento essencial no desenvolvimento, elas continuaram até a confirmação, fechamento desse cânon sagrado. Na página de número 55, eu gostaria que os irmãos lessem para mim aqui o primeiro parágrafo aqui, quando falamos em cânon do Novo Testamento. Um dos irmãos, por favor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, meus irmãos, não estão me ouvindo? Pastor, eu estou ouvindo, mas eu não tenho o livro, tá? Eu estou acompanhando só pela Bíblia, mas eu não tenho o livro ainda. Glória a Deus. Eu não estou vendo os outros irmãos. Glória seja dada. Pastor, é o primeiro 5.4? Por favor. Quando falamos em canon, no Novo Testamento, não podemos nos esquecer que o processo da inclusão dos 27 livros foi relativamente diferente daquele que ocorrido com os livros do Antigo Testamento. Podemos citar como diferença marcante o fato de que, uma vez definido quais livros eram verdadeiramente canônicos, isto é, autênticos, nenhuma dúvida era levantada sobre uma veracidade, o que não ocorreu com alguns livros do Antigo Testamento, conforme vimos. Ademais, à medida que os livros eram escritos e as cartas eram enviadas
e circulavam entre as comunidades cristãs do primeiro século. Os primeiros cristãos se encarregavam de produzi-los, copiá-los e preservá-los, agrupando-os em volumes. Entretanto, esses volumes, ou simplesmente coleções, se multiplicavam na mesma proporção em que eram produzidos, sem, contudo, haver um órgão religioso que exercesse o controle sobre essas produções. Ou seja, Os irmãos, não havia uma lista oficial dos livros genuinamente canônicos. muito bem. Os irmãos vejam bem que esse desenvolvimento do Antigo Testamento e do Novo, eles aconteceram diferenciadamente. O Novo Testamento ele já foi agrupado melhor, por quê? Porque eles recebiam e tinha pessoas que andaram com o Senhor Jesus, tinha pessoas que conheceram os fatos. Você pega o fato aí de Lucas, por exemplo, você pega o fato de Marcos, por exemplo, que era um jovem, andou, teve com Pedro. Então, eles tinham e recebiam esses escritos e eles foram se agrupando. Pelas autoridades dessas pessoas que acompanharam, eles entendiam que ele era legítimo, que eles vinham do Senhor. Então, quando nós olhamos isso aqui, lá no Antigo Testamento, não foi dessa maneira. No Antigo Testamento, nós vimos aqueles livros que estavam ali, e que eram livros que eles levaram muito tempo para poder aceitar aqueles livros como canônicos. Por exemplo, eu falei logo no início sobre aqueles 5 livros que foram relatados, e hoje nós observamos bem que no Novo Testamento foram aceitos, ainda que tinha muito escrito, e tinha muito escrito mesmo, e eles fizeram a separação, mas eles tinham ali uma preservação melhor. Por quê? Porque eram pessoas que esteve ali junto com Jesus, eram pessoas que conheceram, no caso ali, os seus discípulos, o seu servo, alguém que conviveu na primeira, e aí ficou mais fácil para se fazer esse cano e essa operação. Nós estamos estudando, irmão, nós estamos aqui na primeira aula, e em toda essa unidade, nós vamos falar sobre os escritos. Vai se repetir muito, vai falar sobre a inspiração, vai falar sobre os erros de transição. Isso aqui, esses livros aqui de introdução, nós vamos falar da inspiração do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então, tem muita coisa que, se a gente for falar aqui agora, lá na frente nós vamos repetir muito, porque até então há muita repetição aqui nesses ensinos. Por isso que a gente pede aos irmãos, para os irmãos ler lá, para a gente procurar trazer, eu vou procurar trazer na próxima aula, alguma coisa mais para os irmãos, como o pastor Eduardo trouxe ali hoje, para que a gente possa também melhorar a nossa maneira de nós entender e compreender esses escritos sagrados. Eu não sei como é que está o nosso horário aí, os irmãos sabem quanto é o nosso horário? Agora é 21h42, a aula termina quando? Irmãos? Normalmente termina 21h30, pastor. 21h30? Normalmente, sim. Ué, não cortou nem nada, nós estamos falando aí ainda? Deixa eu falar. Louvados. Glória a Deus. Como a Bíblia foi escrita? Com as 2 mãos do nosso Senhor. Como a Bíblia foi escrita? A Bíblia, irmãos, ela levou ali mais ou menos entre anos 500. Nós vamos ver que a Bíblia, ela é uma Bíblia que levou 40 autores ali, pessoas separadas, de lugar separado. Então, nós vamos entender que essa canonização, como ficou conhecido, um longo, criterioso processo para poder juntar esse sagrado, e nós temos isso tudo dentro de um só livro, né? Nós vamos ver que a palavra Bíblia quer dizer a coleção de livros. Então, nós temos vários livros, e isso é muito importante a gente entender e compreender isso, porque cada um desses livros foi agrupado ao longo dos anos para ser formalizado e canonizado, porque, se nós observar bem, nós vamos ter livros aqui, na Igreja Católica, por exemplo, nós vamos ter vários livros que são acréscimos. Se nós pegarmos aqui, nós vamos entender que
vários livros que foram colocados, ele tem aumento, né? Aumentos de acréscimo dos livros. Então, por isso que nós vamos entender isso aí ao longo desses escritos para frente, nós vamos compreender melhor essa colocação nas aulas posteriores. E é muito bom nós vamos entender, irmão, que muitas críticas que foram feitas, levantadas pelo ceticismo religioso, que é um processo das pessoas questionar, das pessoas julgar o livro, muitos deles foram importantes também para que se chegasse a esse crivo. Foi importante a divergência, esse levante, para que se separasse esse livro, para que hoje nós pudéssemos ter esse livro em nossas mãos. Então, eu peço aos irmãos, em nome de Jesus, para estar orando por nós. Nós estamos aí, eu ainda não estou bem familiarizado aqui com o computador, tenho que mudar aqui, meu computador é muito antigo, já arrumamos outro aqui mais novo, vou ter que mudar o índice, então peço aos irmãos que estejam orando por nós, para a gente poder melhorar e assim poder contribuir nas lições posteriores. Amém, meus irmãos? Amém. Amados irmãos? Amém. Amém. Amém, amém. Louvado seja o nome do Senhor. Peço aos irmãos que continuem firme, perseverante. Nós estamos desenvolvendo, irmãos, e eu acredito com os irmãos o seguinte, que isso nunca termina, viu, irmão? Enquanto nós estivermos aqui na Terra, nós estamos sempre aprendendo, vamos aprender muita coisa da Bíblia, e muitas vezes, nós aprendendo essas coisas da Bíblia, nós ainda vamos passar dificuldade lá na frente ainda. Porque eu gosto muito de pegar a Bíblia e falar dela, do que está escrito dela. Agora, essa parte histórica desse conceito, eu também estou aprendendo também juntamente com os irmãos. Que Deus nos abençoe. Pastor, seu microfone está fechado. Pastor, abre o seu microfone. Fechou o microfone dele. Abriu? Abriu. Glória Agora... a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória seja dada ao nome de Jesus. Vamos pedir ao irmão Alex para estar fazendo essa oração. Maxwell, prazer ver você aí, meu irmão. Deus te abençoe. Rose, muito obrigado. Cada um dos irmãos esteja orando por nós em nome de Jesus. Pedrinho, foi muito bom a sua contribuição, hein? Podemos orar, irmão Alex? Podemos? Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez, Senhor, te agradecemos por mais uma aula, Senhor, que enriquece o nosso conhecimento, querendo saber cada dia mais, Senhor, da Tua palavra, conhecer mais de Ti, Senhor, ser mais íntimos de Ti, Senhor, de como foi escrita a Bíblia, como foi a vida dos apóstolos, Pai, como foi escrita a Tua palavra, Pai. Agradecemos pela vida do pastor Eduardo e pastor Silas, que se dedicam a estar aqui ensinando a gente, dedicam tempo, abrem mão de estar com a família para estar aqui com a gente, Pai. Obrigado, Senhor, por nos ensinar, por nos dar esse tempo de aprendizado. E, Senhor, nos leva, Senhor, cada um para a sua casa, para a sua cama, que amanhã é um novo dia de trabalho, Pai. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe os irmãos. Até segunda-feira, se Deus assim o permitir.